O último episódio de Dragon Ball Daima teve uma das lutas mais épicas da história da franquia, mas também foi um dos episódios mais polêmicos de todos. Esse episódio confirmou que o Daima não é canônico, deu uma explicação bem meia boca pro Super Saiyajin 4 e parece ter sido finalizado com preguiça, de verdade mesmo. O episódio foi muito bom, mas também meio decepcionante. Mas relaxa, nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo o que aconteceu, por que a série não é canônica e porque sim, é o Super que vai continuar a franquia. Então já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. Em primeiro lugar, eu não tô falando que o Daima não é bom ou que eu não gostei desse episódio. Quem acompanhou os vídeos aqui do canal sabe que eu gostei bastante de Dragon Ball Daima e eu também curti bastante esse último episódio. Eu só achei meio decepcionante que parece que ele foi feito com preguiça, parece que eles não queriam fazer esse episódio, só tinham que dar uma finalização pra série. O episódio começa com a luta do Goku Super Saiyajin 4 adulto contra o Gomar com o olho terciano. E que luta épica, meus amigos, se Dragon Ball Super voltar com esse nível de animação, você vai ver a internet quebrando toda semana, basicamente. A luta é completamente épica e tem alguns pontos interessantes de destacar, como quando o Goku aumenta os músculos do Super Saiyajin 4 durante a luta, como se ele estivesse fazendo uma mistura com o Super Saiyajin Grade 2. Ele se dá um buff temporário de força que a gente não sabe exatamente se diminuiu alguma outra coisa dele, mas ainda assim é muito interessante de se ver que ele consegue manipular o corpo dele, mais ou menos. E além disso, o Kamehameha do Goku foi um dos mais lindos que eu já vi na minha vida. Todo mundo que assistiu com certeza ficou arrepiado. Ele atravessou o Gomar com aquele Kamehameha e não só isso, ele atravessou todos os 3 reinos dos demônios, quebrando o teto do primeiro, indo pro segundo, quebrando o teto dele, indo pro terceiro e subindo mais além. Que cena incrível. Depois desse Kamehameha épico, o Piccolo vai pra tentar acertar o Gomar 3 vezes e remover o olho terciano. Ele não consegue, porque o Gomar interrompe ele. O Gomar saca o plano deles e começa um tipo de power-up. E aí que a decepção começa, pra ser sincero. O Majin Buu aparece e ele pega o livro mágico e acerta 3 porradas na cabeça do Gomar, que removem o olho terciano. Bora lá, o problema não é o Majin Buu ter feito isso, de forma nenhuma. Só que convenhamos, o Piccolo não conseguiu acertar os 3 golpes e o Gomar estava despreparado. Depois o Gomar já tinha sacado o plano deles e estava no meio de um power-up e aí o Majin Buu consegue 3 golpes do nada. Eu entendo que eles queriam fazer o Majin Buu virar o rei e tem essa parada de que quem derrota o rei anterior se torna o rei, mas na moral, qual era a dificuldade de falar que o Buu simplesmente deu o terceiro golpe e por isso é como se ele tivesse roubado a kill? E aí ele acaba ficando com o posto de rei de qualquer forma. Seria muito mais interessante. Ou no caso, pelo menos, seria menos anticlimático. A gente já sabia como que o Gomar seria derrotado, que seria por meio dessas pancadas na nuca, mas de verdade mesmo isso daqui chegou a ser um pouco preguiçoso. Não precisava ser a coisa mais épica da história, só que ficou muito na cara que eles só queriam fazer algumas cenas bonitas pro Super Saiyajin 4 e depois acabar a série de qualquer forma. O Majin Buu acaba virando o rei dos demônios, porque como eu falei, quem derrota o rei anterior se torna o novo rei. O Gomar e o Degezu vão presos. O Majin Buu começa a transformar todo mundo que queria em ministro só pra dizer que todo mundo melhorou de vida. E aí os guerreiros vão embora do Makai. Aqui nesse final a gente tem alguns pontos pra comentar, porque primeiro, ele confirma que o Daima não é canônico na linha do tempo principal de Dragon Ball e segundo, ele deixa em aberto uma possível segunda temporada ou algo assim do gênero. Falando primeiro dessa segunda questão, quando eles estão indo embora, a gente vê os guerreiros passando pelo segundo mundo dos demônios. Eles passam para aquela lojinha que o Goku passou lá no começo e simplesmente encontram outros 2 olhos tercianos. E a vendedora simplesmente fala que é um item que te dá um poder absurdo e ela tinha 3, mas vendeu um muito tempo atrás. Ou seja, é só um item mágico que estava lá no terceiro mundo e foi vendido pro Rei dos Demônios muito tempo atrás e ninguém se lembrava disso, nem sabia de nada. Esses 2 olhos, teoricamente, poderiam puxar assunto, por assim dizer, para uma nova série relacionada com eles, mas eu acho que seria um pouco repetitivo. Talvez explorar a origem disso seria uma possibilidade, mas honestamente não parece que eles estão afim. E como eu falei, a série não é canônica na linha do tempo principal. Por quê? Primeiro, o Goku manteve o Super Saiyajin 4. Tem um momento em que o Goku e o Vegeta estão conversando e o Vegeta pergunta: "Ah, você escondeu aquela transformação de mim, né?" Aí o Goku fala do Super Saiyajin 4 e sim, se chama Super Saiyajin 4, nada do Super Saiyajin X. E ele fala que depois da luta contra o Majin Buu eu percebi que eu tinha que treinar mais, eu treinei um bocado, não sabia se ia dar certo, mas consegui o Super Saiyajin 4. Ou seja, aparentemente aquela cena do Neva não teve nada a ver, ele só recuperou o Goku. E como todos sabem, no Dragon Ball Super não só não existe o Super Saiyajin 4, como também o Goku fala abertamente lá no começo que o Super Saiyajin 3 era a transformação mais forte que ele tinha, e tem até momentos em que comentam o número de transformações do Goku e tudo mais, e ele não conta o Super Saiyajin 4. Esse daí já é o fator que mais torna difícil que as duas séries se conectem, mas a gente ainda tem o fato de que o Kaioshin e o Kibito não voltaram a se fundir no final. O que significa que não, Dragon Ball Daima não se passa na mesma linha do tempo do Super, a não ser que Dragon Ball Super faça um retcon disso. Entendam uma coisa, o Daima não fez nenhum retcon no Super até onde a gente sabe, porque o que dá a entender é que ele é uma outra história, uma outra linha do tempo, assim como Dragon Ball GT. Daima e o Super só vão
estar conectado se quando Dragon Ball Super voltar, eles de alguma forma darem um retcon de dizer que o Super Saiyajin 4 já existia e que o Kibitoshin não existia no começo da série, que eles já tinham se separado. Ou seja, as duas séries só vão se conectar se o Dragon Ball Super fizer a conexão, porque o Daima não fez conexão, ele dá a entender que as histórias estão separadas. Se as coisas não se encaixam, elas só vão ser uma coisa só se o Super encaixar elas agora. Se o Super não fizer questão de encaixar elas, então o Daima só é uma outra linha do tempo mesmo. Isso obviamente não é nenhum problema, eu não deixo de gostar da série só porque ela não é canônica na linha principal, e eu acho que vocês também não deveriam, porque dá de aproveitar ela de qualquer forma, só que é importante lembrar isso. As coisas que aconteceram no Daima, até onde a gente sabe, não aconteceram no Super. Se você acha que o Super vai virar filler ou alguma coisa assim, eles vão seguir com o Daima, eu te garanto que não. Dragon Ball Super tem muito mais história que o Daima até agora, realmente, não tô falando no sentido de qualidade necessariamente, mas sim de que eles lançaram muito mais coisa, eles têm muito mais coisa pra adaptar pro anime e, de forma geral, o Dragon Ball Super fez muito mais sucesso e ele carregou Dragon Ball por muitos anos. É muito, muito, muito difícil que eles decidam seguir com o Daima e ignorar o Super. Se Dragon Ball Daima tiver feito ou então futuramente fizer algum tipo de sucesso muito, muito estrondoso, eles vão tentar conectar as coisas no melhor dos casos, mas eles não vão abandonar o Dragon Ball Super, eu te garanto. Simplesmente porque do ponto de vista de lucro mesmo, não teria por que eles abandonarem o que tá sendo o carro-chefe deles por uns bons anos. Então, fãs de Dragon Ball Super, fiquem despreocupados. É 99,99999 e assim vai por cento de chance de que sim, é o Super que vai continuar. O Daima talvez ganhe uma continuação, mas aí vai ser uma história alternativa de Dragon Ball ainda assim. Como eu falei, o episódio foi muito bom, a batalha do Super Saiyajin 4 foi épica, mas honestamente, que explicaçãozinha meia boca. Não precisava ser uma explicação elaborada, só que o Super Saiyajin 2 e 3 tiveram um desenvolvimento melhor do que isso. E olha que o do 3 nem foi muita coisa. O 2 teve um arco inteiro para ser apresentado, o 3 foi apresentado e depois ele foi desenvolvido bastante. O Goku comenta sobre como no outro mundo era mais fácil e tudo mais. Então, de certa forma, isso do outro mundo tornar mais fácil o Super Saiyajin 3, porque o tempo não importa, você cansa menos, é a explicação de como ele chegou no Super Saiyajin 3. E pra piorar a situação, o Super Saiyajin 2 e o 3 são muito parecidos com o Super Saiyajin 1. O 4 se diferencia muito mais com uma cor diferente, características de macaco e até a cauda cresce de volta, o que obviamente está relacionado com o Zaru, mas o Daima nem sequer fez questão de comentar. Então foi uma explicação meio preguiçosa. A questão do Majin Buu fazer todo mundo virar ministro pareceu só uma forma preguiçosa também de dizer que a vida de todo mundo melhorou. Como eu falei, a finalização foi meio anticlimática. Eu ainda assim gostei do episódio e a série como um todo é muito boa, mas eu achei esse final um pouco decepcionante porque pareceu que ele foi feito com preguiça. Mas claro, essa daqui é a minha visão disso tudo. Pode deixar sua opinião aqui nos comentários. Me diz aqui o que você achou de Dragon Ball Daima e o que você espera do Dragon Ball Super quando ele voltar. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal. Se inscreve aqui para não perder as próximas novidades de Dragon Ball ou então análises que eu vou trazer. Muito obrigado pela sua atenção. Te vejo na próxima.